Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do canal Escritura Comentada. Eu sou Cesóstrio Guimarães e, como eu disse, você está no canal Escritura Comentada. Este é o vídeo da sequência de comentários de número 25. Nele nós vamos comentar o capítulo 3 de 1 Néfi no livro de Mórmon. Seria interessante que se você fizesse uma leitura para relembrar aquilo que você já sabe no capítulo, né? Para que a gente tivesse mais contextualizado e aquilo que eu vou te falar escorresse com mais fluidez, tá? Vai lá, eu te aguardo. E para iniciar os nossos comentários, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 do capítulo 3 que nós vamos estudar, tá certo? Diz o seguinte: E aconteceu que eu, Néfi, depois de haver falado com o Senhor, voltei à tenda de meu pai. Observem que Néfi não nos fornece detalhes de sua conversa com o Senhor. Ele apenas nos diz que após haver falado com o Senhor, voltou à tenda de seu pai. Mas por que omitir essas coisas tão importantes? Vocês estão lembrados, né? Ele estava escrevendo nas placas menores, onde pretendia registrar as coisas espirituais. Será que esta conversa era sagrada demais para ser registrada, mesmo em forma de escritura? Será que a experiência vivida por Néfi foi tão pessoal, tão íntima, que não poderia ser compartilhada? Após eu ponderar, me ocorreu que não devemos nos preocupar por Néfi não nos dar detalhes do assunto tratado com Deus e aceitar esta forma de proceder como um treinamento quanto a sermos seletivos de como e com quem compartilhamos nossas experiências. Afinal, nem todos darão o devido valor que os acontecimentos merecem. Em continuidade, nos versículos 2, 3 e 4 de 3 Néfi, nós encontramos Leí tentando explicar a seus filhos o porquê daquele pedido estranho. Leí estava pedindo que eles voltassem, depois de terem andado vários dias, voltassem até Jerusalém para recuperar as placas que haviam ficado com Labão. Então, Leí dava detalhes do porquê essa decisão. Ele mostrava que a decisão não era dele, era do Senhor. A Escritura diz o seguinte, Leí falando, tá? Que ele me falou dizendo, eis que sonhei um sonho, no qual o Senhor me ordenou que tu e teus irmãos voltasseis a Jerusalém. Pois eis que Labão possui o registro dos judeus e também uma genealogia de meus antepassados. E eles estão gravados em placas de latão. Ordenou-me o Senhor, portanto, que tu e teus irmãos fosseis à casa de Labão buscar os registros e os trouxessem aqui para o deserto. A mente carnal, aqui personificada em Lamã e Lemuel, pode perguntar por que o Senhor permitiu que eles viajassem tantos dias antes de ordenar que obtivessem os registros. Não teria sido mais simples se eles tivessem levado consigo quando saíram de Jerusalém? A princípio não ficou claro qual foi a intenção do Senhor, se ele estava testando eles ou se haviam outras razões. Mas nesta escritura que lemos, ficou claro para mim que este evento, igual a muitos outros, demonstra a diferença de caráter e espiritualidade entre os filhos de Leí.
sabemos que muitas decisões do Senhor são de difíceis compreensão para uma mente carnal. Mas devemos entender e aprender que nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os seus caminhos são os nossos caminhos. De nós é tão somente requerido ter a fé de Nefe. Os registros referendados no versículo 3 se somam em força estabilizadora entre os nefitas, pois permitem consistência de linguagem, doutrina, história, genealogia e tradição. Podemos identificar como o propósito das placas também preservar a herança cultural do passado para as gerações futuras e especialmente manter intacta a tradição religiosa ininterrupta do povo de Deus desde o início. No versículo 5, a gente vai encontrar Leí tentando chamar seus filhos à razão. Depois que ele explicou que eles deveriam voltar e pegar as placas, Lamã e Lemuel começaram a dizer: tu está pedindo uma coisa muito complicada, é uma coisa muito difícil. São vários dias de volta no deserto, depois novamente para cá, e Labão não vai querer nos dar essa placa. Então começaram a criar obstáculo e tratando tudo como se fosse um pedido de Leí. E aí no versículo 5, Leí explica que, ele diz: e agora eis que teus irmãos murmuraram, dizendo que lhes pedi uma coisa difícil. Aí ele explica que não era ele quem pedia. Ele diz: eis, porém, que não sou eu quem o pede, mas é uma ordem do Senhor. Você consegue compreender a diferença entre um pedido de um líder e uma ordem do Senhor? Consegue fazer essa separação das coisas? De um lado, nós temos um profeta de Deus, tá? Que precisa primeiro gerenciar a sua casa, tratar de assuntos com as ferramentas, os assuntos do Senhor, com as ferramentas que ele possuía. No caso, 2 filhos extremamente problemáticos. E esses filhos não compreendiam, eles não entendiam quando era uma ordem do Senhor, porque o Senhor não pede nada, ele manda. Era uma ordem do Senhor, eles confundiam com um pedido de seu pai. Às vezes, lá na nossa ala, na nossa estaca, na igreja, nós também fazemos essa confusão. Esquecemos que os líderes são chamados por inspiração, pela vontade do Senhor. Se o Senhor o chamou, ele o quer ali. No momento em que esse líder não é mais interessante ao Senhor por algum motivo, e ele começa a tomar decisões que não são as decisões que Deus ordenara, o Senhor o remove. Mas não é o caso de Leí, tá? Vamos voltar aqui ao profeta Leí. Para que a gente possa melhor entender o que estava sendo requerido de Nefe e seus irmãos, veja o seguinte: a distância de Jerusalém, de onde eles haviam saído, até o Mar Vermelho, é de aproximadamente 290 quilômetros através de uma região quente e estéril, e antigamente infestada de saqueadores. E eles viajaram 3 dias depois que chegaram no Mar Vermelho, tá? Isso significava que eles teriam que enfrentar uma viagem de pelo menos 12 a 14 dias de ida a Jerusalém, dando um significado adicional à resposta de Nefe no versículo 7, que você conhece de cor, e eu faço questão de repetir. Leia comigo. Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens
sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Esse foi meu pensamento quando eu fui entrevistado pelo presidente da minha estaca e ele me comunicou que o Senhor me chamava para ser o novo bispo da ala Cidade Operária. Eu já servi como bispo uma vez há mais de 20 anos. Nem internet existia naquela época. Que internet nada, nem computador era algo tão comum, disponível. Para vocês terem noção, os relatórios, o diretório de membro, as fichas, vinham todas de São Paulo, eram impressas lá e vinham via correio para nós. Então, todo o nosso processo de administrativo era feito com relatórios manuais, manuscritos. E agora, o Senhor me chama, na era da tecnologia, para novamente ser bispo. Muita coisa mudou, muito dos manuais foi atualizado, novas revelações foram concedidas. É um começo para mim, não é um novo começo, é um começo. A experiência vivida naquela época quase nada significa, além do fato de ter servido ao Senhor. Então, quando eu fui chamado, eu confesso que deu medo, eu fiquei apavorado. Como é que eu vou ser bispo de uma ala novamente? Nunca imaginei que o Senhor me faria esse desafio. Mas essa resposta de Nefe foi a minha resposta ao meu presidente de estaca, tá? Eu sei que se o Senhor me chamou, já está tudo preparado para eu ser bispo. As coisas estão prontas. Eu só preciso ir lá e fazer. E assim eu estou. Até quando o Senhor assim o quiser. Então, depois de muito argumentar com Lamã e Lemuel, eu acho que tenha sido Nefe, né? Conseguiu convencer os irmãos, rapaz, vamos lá, vamos resolver essa questão, é Deus que está mandando, vamos até Labão e pegar essas placas. Então, eles foram. Quando chega lá, Lamã disse, não, eu sou o mais velho, então eu vou falar com Labão. Eu sou mais velho, ele vai me ouvir. E ele chega a Labão e diz, tá, Labão, nós viemos aqui buscar as placas de latão, porque Deus falou com o nosso pai, o profeta, e ele mandou que nós levássemos. E a escritura diz, e que Labão se irou e expulsou de sua presença, e recusou-se a dar-lhe os registros. Portanto, disse-lhe, eis que tu és um ladrão, e vou matar-te. Que contrassenso, que coisa interessante. Labão disse que Lamã era o ladrão. Vocês notaram aí, né? Labão acusando Lamã de ser um ladrão. Mais adiante, nessa escritura que nós estamos comentando, Labão prova que tem o coração de um ladrão ao pegar toda a riqueza de Leí sem entregar as placas. Faz parte da natureza humana criticar os outros por aqueles traços com os quais somos mais deficientes. O livro de Mórmon está cheio desses fragmentos da natureza humana. Ele nos exemplifica muito bem essas coisas, tá? Então, isso foi mais um motivo para Lamã e Lemuel desistir. Não, vamos embora, se arruma aí, vamos embora, Nefe, embora. Vamos voltar, porque Labão não vai ceder, ele não vai dar essas placas. E aí, 1 Nefe, capítulo 3, versículo 15, diz, mas eis que eu lhes disse, assim como vive o Senhor e vivemos nós, não desceremos para o deserto onde está nosso Pai, até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Gente, Nefe é um cara, é impressionante a fé de Nefe. As coisas para os três irmãos pareciam se complicar cada vez mais. Depois deste revés, Lamã e Lemuel estavam prontos para desistir. Embora não tenham desistido e voltado para junto de Leí,
Provavelmente eles continuaram a murmurar e criticar Nefe da mesma forma que criticaram seu pai. Agora pense cuidadosamente sobre o que aconteceu com Nefe e seus irmãos. Por que isso se relaciona com você? Eles tiveram um sério revés. Eles tentaram com sua fé o melhor que podiam. Diferente de alguns, eu penso que Lamã e Lemuel tinham fé, tá? Você pode até discordar de mim e dizer, não, eles não tinham fé. Mas será que eles teriam ido à casa de Labão se eles não acreditassem que conseguiriam as placas? É claro que não, tá? Eles não iriam. Eles tinham fé que conseguiriam ou não teriam ido. Mas sua tentativa foi um fracasso. Eles chegaram ao momento da tribulação, um momento que quase todos nós enfrentamos. Eles precisavam tomar uma decisão. Continuariam acreditando na palavra do Senhor com o dobro da fé que tinham antes ou desistiriam? Lamã e Lemuel queriam voltar para a tenda de seu pai. Mas ouça o que Nefe diz. Assim como vive o Senhor e vivemos nós, não desceremos para o deserto onde está nosso pai, até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Isso aqui é determinação. Nefe estava determinado a cumprir a ordem do Senhor. Não tinha chuva, não tinha tempestade, não tinha deserto, não tinha sede, nada. Ficaria entre ele e a vontade de Deus. E você? O que tem ficado entre você e a vontade de Deus? Foi a uma situação semelhante a esta que Nefe estava vivendo, e que algumas vezes nós vivemos também, que o profeta Joseph Smith se referiu quando ele disse, quando o Senhor vê que você está disposto a servi-lo a qualquer preço, a qualquer custo ou sob qualquer circunstância, então você terá fé suficiente para se apegar a ele. Entendeu agora o porquê do sucesso de Nefe? É fé, irmãos, não tem outro jeito. Fé. Deposite fé em Deus e seja sincero na sua fé. Deixa o resto com Deus. Ele garante, ele segura a parada. No versículo 20, nós lemos, e também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, os quais lhe foram dadas pelo Espírito e poder de Deus, desde o começo do mundo até o tempo presente. Mas por que tanto interesse pelas placas de latão que estavam com Labão? Estas placas, irmãos, elas continham a história dos judeus desde a criação até os dias de Leí, incluindo as profecias do Velho Testamento que foram escritas antes de seus dias, além das profecias de seu contemporâneo Jeremias, tá? Quando o Senhor foi ministrar aos nefitas, ele se certificou que as escrituras mais importantes fizessem parte do registro. Isso exigiu que ele repetisse algumas das profecias do Velho Testamento que eram de grande importância doutrinária, ou que os nefitas não tinham. Um estudo cuidadoso de terceiro Nefe demonstra que ele citou principalmente Isaías e Miqueias. Os irmãos foram e se esconderam nas cavernas perto de Jerusalém. Embora, igual José Smith, eu nunca tenha visitado a região, para mim agora, nesse momento, é possível saber
que toda a área de calcário ao redor de Jerusalém tem centenas de cavernas. A exemplo da caverna de Macpela e outras também famosas. É só você pesquisar aí na internet que rapidinho tu encontra todas elas. Gente, a vida de Nefe era complicada, viu? Irmão mais novo tendo que aconselhar e acalmar o tempo todo. Dois irmãos mais velhos, cabeça dura, viu? No versículo 28, a gente lê: E aconteceu que Lamã se enfureceu comigo e também com meu pai, e também com Lemuel, porque deu ouvido às palavras de Lamã. Lamã e Lemuel usaram, portanto, de expressões rudes para conosco, seus irmãos mais jovens, e açoitaram-nos com uma vara. Gente, essa dupla é complicada, viu? Coitados, coitados. Tem muita gente assim, viu? Tem um testemunho da igreja, tem um testemunho do livro de Mórmon, mas quando pega seu líder, seu irmão mais novo, corredor não é lugar para acertos, tá? Precisa dizer algo ao bispo? Vá à sala dele. Precisa dizer algo ao presidente de sua organização? Chame-o para uma conversa privada. Corredor não é lugar para isso. Sai daí não, tá? Tá quase acabando. Tem dois pontos importantes aqui que precisamos lembrar. Primeiro, depois de 2 fracassos, Nefe ainda permaneceu forte na fé. Mesmo quando Lamã e Lemuel estavam batendo nele, ele acreditou. E aí eu te pergunto, você conserva o testemunho quando está sendo provado? Quando as provações parecem se multiplicar? Você diz ao Senhor: não sei como vou fazer isso, meu Pai, mas com a tua ajuda cumprirei tua vontade. Ou você segue o exemplo de Lamã e Lemuel, que duvidaram, murmuraram, temeram e desistiram? Segundo ponto. Depois de resistir a 2 grandes fracassos, Nefe finalmente teve sua fé recompensada. Um anjo veio até ele. Nefe precisava de algum apoio naquele momento, e eu imagino que isso tenha ajudado. Mas o que ele sabia naquele momento que ele não sabia antes? O anjo disse, no versículo 29, Eis que subirei novamente a Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em suas mãos. Mas qual a novidade nisso, né? Nefe já sabia que seria assim, mas talvez ele precisasse ouvir novamente estas coisas, e isso fez ele se sentir mais fortalecido no testemunho. Nefe conhecia o cronograma do Senhor, o que é muito importante saber. Há muitas coisas que são a vontade do Senhor, mas cujos cronogramas não são conhecidos pelo homem. Tenha isso em mente quando estiver tentando realizar a vontade do Senhor. Você não sabe o que o Senhor quer, mas Ele sabe o que Ele deseja fazer. Então, só deixa correr a vontade de Deus. Aí o anjo apareceu para os irmãos, aí você diz, não, agora está tudo bem. O anjo apareceu, está tudo resolvido, está tudo na paz. Lamã e Lemuel vão ficar mais calminhos, vão tomar um suco de maracujá. Mas não foi assim. O versículo 31, para a gente encerrar, tá? Ele diz, e depois que o anjo partiu, Lamã e Lemuel começaram novamente a murmurar, dizendo, como é possível que o Senhor entregue Labão em nossas mãos? Eis que ele é um homem poderoso e pode comandar 50. Sim, ele pode mesmo matar 50. Por que não a nós? Eles eram difíceis, né? Complicado esses 2 irmãos.
O pior que cada um de nós tem um Lamã e um Lemuel aqui dentro. O Senhor abençoa e nos pede que faça algo. Acabamos de receber a bênção. E estamos dizendo, mas Senhor, é bem complicado, é difícil, eu não tenho como, eu não tenho tempo, eu tenho faculdade, eu tenho casa, eu tenho filhos, eu tenho carro, eu tenho tanta coisa, tanta desculpa que nós inventamos mesmo, essa é a verdade, para não fazer aquilo que o Senhor manda. Eu digo que a gente inventa desculpa porque foi Nefe que disse isso. Porque ele disse, se o Senhor me mandar, porque já está tudo pronto. É só para mim fazer, só falta isso, é fazer. Tá certo? Vamos continuar. Queridos, é comum ouvirmos falar de pessoas que pensam que se pudesse ver um anjo e eles lhes dissessem qualquer coisa, eles acreditariam e nunca mais duvidariam. Lamã e Lemuel, duas pessoas que tinham visto e ouvido um anjo. E mal o anjo lhes deixara, eles começaram a murmurar. Eles não acreditaram no que o anjo lhes havia dito. Eu queria dizer algo mais para a gente encerrar, tá? Estudando as Escrituras, vocês vão sempre encontrar profetas. Nós estamos falando de um portador do sacerdócio qualquer, não. Não estamos falando, não. Estamos falando de um profeta. Moisés, Abraão, Adão, tantos outros. Tá a Bíblia, o livro de Mórmon é o que mais tem. Você escolhe um e vai ver, estuda a vida dele. Você vai notar que ele é um homem imperfeito. Ele tem as suas dificuldades. Ele tem uma esposa, ele tem uma família para manter agregada, alguns com filhos pequenos. Agora aplique essa situação à vida dos líderes locais, presidente de estaca, bispo, presidente das moças, primária, coro de élderes. Aplique isso a esses líderes. O Senhor já mandou anjos a vocês, a nós, melhor dizendo. Somos todos imperfeitos. Infelizmente, ainda somos. O dia chegará em que a imperfeição será removida de nossas vidas, pelo menos na vida de alguns. Ignore as imperfeições ou ajude seu líder a superar essas imperfeições que te incomodam. Por favor, não conte aos corredores as imperfeições de seus líderes. Eles são anjos enviados pelo Senhor para guiar na sua igreja aqui na face da terra. Sejam Nefe, não sejam Lamã e Lemuel. Em nome de Jesus Cristo. Amém.